Boa tarde, meu nome é Raquel. Estou representando a Faculdade Uninter, né, o polo em Criciúma. Estou aqui para entrevistar, para uma entrevista os craques do passado. O senhor Santinho, né, mais conhecido por Santinho, né? Santinho. E o senhor Foguinho. Esses foram os craques do passado, né? Atuavam no time, foram campeão em Criciúma, no time de futebol Atlético Operário. Em 3 de maio de 1935, nascia o Atlético Operário Futebol Clube, um dos mais vitoriosos clubes do passado de Criciúma. Começou como Verdinho, jogando perto dali onde era o Imosque, né, aqui na cidade de Criciúma. Depois mudou-se para o Estádio Oderbal de Brito, na atual praça ao lado da Igreja Santa Bárbara. Recorda o ex-jogador Foguinho e Santinho. O Atlético foi um dos fundadores da Liga Atlética da Região Mineira e sagrou-se campeão da primeira regional da Alarme em 1948. Viveu seu auge nos tempos em que era o braço esportivo da antiga CBCA, dirigido pelo presidente Silvino De Luca, mais conhecido como os Dite Freitas. Silvino De Luca e Dite Freitas. Agora eu vou fazer uma pequena entrevista com o popular Foguinho e o popular Santinho, que atuaram no time na época. Vou entrevistá-los agora, fazer algumas perguntas a eles com o time da época. Em que posição vocês atuavam no time? Primeiro para o senhor Santinho. Qual era a sua posição no time? Minha posição era meia direita. Meia direita? Cancha. Meia cancha? É. E o senhor, seu Foguinho? Lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Quantos títulos foram conquistados na época, né, em que vocês atuaram no time? Nós fomos campeão em 54. O Atlético teve três títulos, 48, 54 e 59. 3 títulos? É. Sim. Na época a gente... 48 nós não participávamos porque nós, quando iniciou, né, a gente não tinha idade ainda, mas nós participamos em 54 e 59. Mas foram 3 títulos? 3 títulos o Atlético teve na região. Consecutivos? Correto. A torcida comparecia aos jogos? Muito, né? Era o principal nosso, era a torcida, né? A torcida que incentivava, né? Guerreira, briguenta, de tudo um pouco. Correto. Quanto às condições de jogo, com relação ao gramado, as boas condições de jogo, era propício na época? Tinha incentivo, tinha apoio dos dirigentes? Nós tínhamos o apoio da CBCA, né? Que facilitava a nossa saída para viajar, concentração, e o restante então foi um time que sempre lutou com dificuldade, né, com angariar as coisas dos empresários, né, tinha alguns empresários bons, o Silvino De Luca era um, né, que residia na Içara, mas foi nosso presidente aqui, né, depois Dite Freitas, depois veio Antônio Machado, veio Hugo Zanetti, essa turma toda. Correto. Como conciliavam, na época, era só o jogo ou conciliavam com o trabalho? Não, com o trabalho. O trabalho na época era o principal. Todos eles que vinham para o Atlético, principalmente os da casa, os de fora não. Depois foi profissionalizando e eles então só jogavam, mas a maioria era tudo funcionário da CBCA. Para o senhor Foguinho, qual o jogo mais importante que o senhor considerou na época e qual foi o passe mais importante que o senhor considerou na época em que o senhor jogou no time? Passe mais futebol, nós não tinha nenhum passe bom. Mas o maior time que nós jogamos aqui foi o Metropol, né? O Metropol? Metropol. Sim. Foi um jogo importante na época. Foi 4-3, né? Nós ganhamos 2-0 e perdemos de 4-3.
Foi um jogo marcante. Aquele ficou marcado. Ficou marcado na época. Teve algum episódio marcante além desse jogo do Atlético? Algum episódio assim que o senhor recorda da época que aconteceu em campo? Na época, geralmente sempre alguma coisa acontecia, né? Uma da principal, assim, que a gente lembra, que eu lembro, né? Que na época nós estávamos jogando no campo do Metropol e houve lá uma briga entre torcida e jogadores. O torcedor do Metropol jogou qualquer coisa no nosso goleiro Catito, onde formou uma confusão grande. E o Catito pulou alambrado, diversos jogadores foram alambrados para brigar com a torcida e tal. Isso foi uma das coisas assim que... Repercutiu bastante, né? No meio da sociedade, da cidade, né? Foi. Correto, entendo. Hoje, o Atlético é lembrado com memórias, né? Com fotos, com bandeiras, né? E muitos conhecidos da época ainda se encontram na cidade. Bastante. Até mesmo no bairro. Né? Tem. A gente está sempre encontrando pessoas que procuram a gente, né, para conversar. Sim, correto. Falar da época, tal. Na época era bem melhor do que hoje. É verdade. Mas hoje eles ganham mais dinheiro e jogam menos. É verdade. Com relação aos jogos, ao futebol, ao esporte em si, em geral. O futebol de hoje, com relação ao antigo, o que o senhor tem a dizer para nós? O de hoje ele é mais técnico, né? É mais técnico, é mais cadenciado, na nossa época era mais garra, mais vontade, mais coração, mais camisa, tem mais união entre os jogadores, essas coisas, né? E hoje é mais profissionalismo, ganhou, não ganhou. Para eles tinha jogo, quando a gente perdia, eu era um. Quando a gente perdia no centro eu não ia. Sempre lá na praça, né? Sim. E quando a gente ganhava, não. Quando a gente ganhava, a gente à noite. Era motivo de festa, de alegria, de festa, era rivalidade entre os clubes da cidade, então tinha mais rivalidade. Hoje, como nós temos só um clube na cidade, então não tem aquela vibração de torcedores, né? Tem hoje, o Criciúma tem uma torcida muito aguerrida, muito apaixonada, né? Com charanga, com tudo. Então é diferente de hoje da nossa época. O senhor recorda de algum gol marcante que você fez, ou você ou o seu Foguinho na época? O Foguinho era difícil porque era jogava na defesa, né? Um gol assim que eu me lembro, uma vez veio foi um jogo nós e Marcelinhos de Itajaí, que eu fiz o terceiro gol, nós ganhamos 3-2. E outro depois foi um amistoso com o misto do Botafogo, que eu fiz o gol também e nós ganhamos de 1-0. Ah, sim. Isso foi marcante para vocês na época, né? Sempre fica marcado. Fica marcado e não sai da memória, né? Não, a gente lembra, né? E recordar é viver, não é verdade? Como é bom. É verdade. Essa pergunta eu vou fazer para os dois. Primeiro eu gostaria que o senhor respondesse. Qual o conselho que o senhor deixaria para os jovens que estão ingressando nessa profissão? Que hoje é como profissão, né? Hoje esses jovens que estão iniciando o futebol é coisa boa. Eu não gosto muito de falar no centro com o pessoal, tá? Falo muito, mas eu não gosto muito de falar da época, entende? Porque é bem diferente. Mas eu aconselharia hoje aqueles garotão que estão iniciando que tenham responsabilidade com o futebol, que eles encarem a coisa mais sério, entende como é que é? Hoje, não tanto pelo lado financeiro, né? Tem mais lado financeiro. Hoje o jogador, para ganhar bem, não precisa ser um craque, entende? A gente está vendo aí muitos jogadores vêm para cá ganhando bem e não jogam quase nada. Então hoje a gurizada deveria assumir uma responsabilidade dessa, com mais vontade, mais garra e pensar no futuro, entende como é? Que não deixe do estudo, né? Que é o principal. Mas tem muitos que entram no futebol e param o estudo. Eu na época parei o estudo, fui trabalhar. Mas continuei o futebol, não parei de trabalhar. Entende? Fui um profissional, mas
trabalhando. E hoje a nossa gurizada deveria encarar isso aí como uma profissão, realmente uma profissão, porque o futebol hoje é uma profissão. Para aqueles que querem seguir à frente e ter um objetivo, uma coisa, é uma profissão muito boa. E rendosa, né? Com certeza, né? E a gente vê hoje também muitos jogadores que muitas vezes largam o time de coração e sai parte para outra cidade, por outro destino, até mesmo pelo lado financeiro, né? Não, hoje é o lado financeiro, né? Hoje que manda é o lado financeiro. Porque hoje quem está mandando hoje os jogadores são os empresários. Todo jogador tem um empresário, ele já vai lá, pega a procuração dos pais e assume a carreira naquele atleta. Então o empresário é que se encarrega de colocar eles fora daqui, em outros times. Quer dizer, hoje, se eu estivesse jogando, eu não quero jogar mais em Criciúma. Chamava o empresário, me procura um time fora que eu quero jogar fora. A tradição do Atlético Operária sobrevive até hoje, na vizinhança do velho Valdemar de Brito. Alguns dos ex-atletas ainda residem no bairro. Nilton Manuel, o popular Foguinho. Santinho também reside no bairro Santa Bárbara. E os demais jogadores... O Vavoi, né? Vavoi, sim. Zequinha, Correto. da última turma, o Zequinha também, né? Então são os últimos jogadores que ainda moram aqui no bairro, são nós quatro, acho. Eu, o Foguinho, o Zequinha, o Monge mora na praia e o Vavoi mora ali atrás da igreja Santa Bárbara. Trazendo sempre na memória o velho Atlético, conversei com o Foguinho e Santinho, ex-jogadores, craques do passado, residente no bairro Operária Nova e bairro Operária Velha. Muito obrigada.